Daí pessoal, tá chegando a hora e aí eu preparei uma revisão de alguns tópicos que podem aparecer na tua prova da quarta-feira que vem, ok? Então a gente vai iniciar com algumas coisas sobre logaritmos, a questão do conceito do logaritmo, né, que é aquela entrada por baixo da base ali. Então logaritmo de A na base B é igual a C, e esse C é o expoente da base para resultar o A. É aquela velha historinha, né, de que a base entra por baixo. Então aí eu tenho B entrando por baixo aqui, ó. Deixa eu botar a caneta. Eu tenho aqui a base B entrando por baixo, e aí B elevado na C volta e resulta o A. Então B elevado na C é igual a A. Então a base entra por baixo. Um esquema assim, ó, logaritmo de 32 na base 2. Então eu preciso calcular o expoente do 2 para resultar 32. Então calcular o logaritmo é calcular o expoente desconhecido. Logaritmo é um expoente. É um expoente de quem? Da base que eu conheço, no caso da base 2, para resultar o 32. Então o logaritmo de 32 na base 2 eu não sei é x. A base entra por baixo. E aí eu tenho 2 elevado na x igual a 32. 2 na x igual a 32, aquela fatoraçãozinha simples. 32 e 2 na quinta, cancela a base. E o x é 5. Ou ainda, o expoente da base 2 para resultar 32 é o 5. Então, logaritmo de 32 na base 2 é o 5. Então, calcular o logaritmo é calcular um expoente desconhecido. Tranquilo. E aí, aproveitando essa definição, eu coloquei uma questão. Na realidade, eu tenho 3 exemplos aí, né, de questões dos últimos anos que é onde apareceu o uso do conceito do logaritmo. 2011 tem essa questão aí, 2013 também, e o último ano, 2015, também apareceu a questão de logaritmo usando o conceito. Aí eu escolhi uma delas para fazer, eu não sei qual, acho que foi a 2011. Então olha só, aproximando o logaritmo de 2 por 0,301, verificamos que o número 16 elevado na 10 está entre... Bom, então ele está me dando que o logaritmo de 2 é 0,301 e ele está me pedindo quanto é 16 elevado na 10. Claro que eu sei que 16 elevado na 10 é 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16, enfim, 10 vezes. Só que o tipo de resposta que ele coloca na alternativa não segue esse raciocínio de multiplicar 16 vezes 16 vezes 16. Ele coloca um intervalo entre duas potências de base 10. Bom, então como que eu vou proceder aí? Bom, primeira coisa, eu vou aplicar o conceito de logaritmo nesse dado que ele está me fornecendo. Então, se eu pensar esta base aqui, ó, do logaritmo, que não está aparecendo, sabemos que é base invisível 10. Então, esse 10 aqui entra por baixo pelo conceito. E aí eu tenho 10 elevado na 0,301 igual, né, ó, volta por cima aqui, igual a 2. E esse 16 aqui, ele pode ser decomposto em base 2. Então, observa que isso aqui é 2. E aí eu posso substituir na hora que eu transformo esse 16 em base 2, dessa forma. 16 é 2 na quarta. Aí eu tenho 4, esses expoentes estão se multiplicando aqui também, né? Vou fazer isso, ó, 4 vezes 10, 40. Então isso é o mesmo que 2 na 40. E aí olha só, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. E aí o que acontece? Substituo o 2 lá do que eu estou querendo, né? 2 na 40, olha só, eu estou querendo descobrir isso aqui. Então esse 2 eu substituo por 10 elevado na 0,301. E aí eu tenho 10 elevado na 0,301 elevado na 40. Aí multiplica-se os expoentes entre si, potência de potência. Isso é o mesmo que 10 elevado na 13,01 vezes 4, né? Desloco a vírgula aqui uma casa e cancelo esse zero. E aí 3,01 vezes 4, isso dá 12,04. Então isso é 10 elevado na 12,04. Que nem me interessa essa parte decimal, né? Porque eu sei que vai dar 12, alguma coisa. Então se é 10 elevado a 12, alguma coisa, eu tenho essa resposta encaixando no intervalo da alternativa D, entre 10 elevado na 12 e 10 elevado na 13.
Ok? Então era isso aí, a aplicação do conceito. E essa aplicação de conceito no dado do exercício apareceu nos últimos anos aí em 3 provas alternadas. Ok? Também agora as propriedades dos logaritmos. Então eu tenho o logaritmo do produto, que se transforma em soma, né? Logaritmo de A vezes B, logaritmo de A mais logaritmo de B, mantendo a mesma base K. Se na multiplicação eu transformo em soma de logaritmos, a divisão no logaritmando, né, A dividido por B, se transforma em subtração de logaritmos, log de A menos log de B. Outra propriedade é quanto à potência, né, o expoente da potência, está aqui, ó, esse n, ele vem aqui para frente e fica como um multiplicador, como um fator. Então, n que multiplica o logaritmo de A. E aí pensa, se o expoente se transforma em fator, quando eu tenho raiz, o que acontece? O índice da raiz transformar-se-á em divisor. Expoente vira multiplicação, índice vira divisão, ok? Bom, e aí quanto a essas 4 propriedades operatórias, tu tem que prestar atenção na sua aplicação, mas também na sua volta. Ou seja, quando eu tenho soma de logaritmos, eu também tenho que pensar que essa soma de logaritmos pode se transformar em uma multiplicação, tipo condensando, tipo juntando num logaritmo só. Então eu tenho que enxergar essa propriedade nos 2 caminhos, na ida e na volta. Subtração também, se eu tenho 2 logaritmos, um subtraindo do outro, provavelmente eu preciso do quê? De fazer essa volta aqui, ó, e transformar num logaritmo só, onde eu tenha divisão no logaritmando. Um exemplo aqui nessa 4ª propriedade, olha só, se eu tenho logaritmo de 7 na base 3 sobre 2, o que é isso na realidade? Isso é o mesmo que logaritmo, não vai mudar a base, então a base é 3, da raiz quadrada do 7. Ok? Esse quadrado eu posso tirar. E aí então logaritmo da raiz quadrada de 7 na base 3 é o mesmo que logaritmo de 7 na base 3 sobre 2. Então aqui tanto faz nesse sentido quanto nesse. Ok? Uma questão de aplicação de 2014. Atribuindo para logaritmo de 2 o valor 0,3, então os valores de logaritmo de 0,2 e logaritmo de 20 são respectivamente. Então ele está me dando logaritmo, aqui está a questão, está me dando logaritmo de 2 como 0,3 e está pedindo logaritmo de 0,2 e logaritmo de 20. Logaritmo de 0,2 eu posso transformar em uma divisão, né? 2 sobre 10. Então aí eu tenho o logaritmo de 2 décimos. E aí, aqui eu tenho uma divisão logaritmando. Eu posso transformar essa divisão aqui em subtração. Log de 2 menos log de 10. Aí o log de 2 foi dado, né? Está aqui, 0,3. E o log de 10 é igual a 1, porque tem um zero. Se fosse logaritmo de 100, eu tenho 2 zeros, é igual a 2. Se fosse logaritmo decimal de 1000, eu tenho 3 zeros, seria 3 e assim por diante. E seguindo a mesma balada, né, aproveitando o exercício, se fosse logaritmo de 0,1, isso seria menos 1, que tem 1 zero. Se fosse logaritmo de 0,01, seria menos 2, porque tem 2 zeros, e assim por diante. Ok? Mas voltando aqui à resolução. Logaritmo de 2, então, é 0,3. Logaritmo de 10 é 1. 0,3 menos 1 menos 0,7. E aí eu fico ou com letra A ou com letra B, porque são as duas que apresentam menos 0,7. Logaritmo de 20 eu transformo na multiplicação. Isso é o mesmo que logaritmo de 2 vezes 10. Aqui eu tenho, então, produto no logaritmando. Transforma em uma soma, log de 2 mais log de 10. O log de 2 foi dado, está aqui de novo, 0,3. E o log de 10 é 1. 0,3 mais 1, isso vai dar 1,3. E aí a alternativa que tem menos 0,7 e 1,3 é a alternativa B. Ok? Seguindo um pouquinho agora de trigonometria.
Então as funções trigonométricas seno e cosseno e os seus movimentos, as translações. Então modificações do gráfico das funções trigonométricas seno e cosseno a partir do uso de parâmetros, né, do ABCD. Então a função seno de x, para relembrar como que ela é. Bom, o gráfico da função seno de x tem esse aspecto, né? Valor máximo 1, valor mínimo menos 1 e um período igual a 2π. Por que isso? Olha só. Porque a figura necessita de um espaço até 2π para ela se completar, né? Eu tenho aqui uma saliência e uma reentrância. E aí tu vê que a partir daqui se repete a figura. Uma saliência, uma reentrância e a figura se completa novamente aqui no 4π. Ou seja, a cada 2π a figura se completa. É justamente por isso que a gente fala que o período da função é igual a 2π e, nesse caso, a imagem menos 1 e 1, porque é a faixa do eixo vertical onde a função se executa, onde a função acontece, de menos 1 a 1. Então, esse aqui é o intervalo da imagem. Ok? Então, esse é o gráfico básico função seno de x. Quanto à função cosseno de x, segue mais ou menos a mesma coisa. Aqui o desenho. A função cosseno de x também tem como ponto máximo ou como valor máximo 1 e como valor mínimo o menos 1. Então a imagem também ela se manifesta nesse intervalo. Ok? E o período? Bom, o período fazer aquele desenho, né? Deixa eu refazer, vai passar por cima. Aí, olha só, o que aconteceu? Que eu precisei novamente de 2π para a figura se completar. Por que isso? Porque a partir daqui, ó, essa espécie de U, olha só, esse desenho aqui, ó, ele vai se repetindo, olha só. E aqui seria um outro, ó. Então, a cada 2π, eu tenho esse movimento, essa espécie de vale, né, ou reentrância, enfim. Então, novamente, o período é dado por 2π e a imagem é igual... Então, deixa eu pôr aqui que não saiu. O período é 2π e a imagem dessa função aí, ela é desde o menos 1, inclusive, até o valor 1. Ok, aí tem um resuminho aqui. Olha só, a função seno, se eu girá-la, der um giro de 90 graus, ela vai ficar com esse aspecto. E a função cosseno, se eu girá-la também em 90 graus, vai ficar com esse aspecto. Então esse giro foi feito assim, ó, para cá, ó. Olha só, se eu faço esse giro, o gráfico fica com esse formato. E aí eu observo que aqui, ó, eu tenho esse desenho que parece um S, claro que é um S virado, mas é um S. Então isso lembra que é a função seno. Quando eu giro essa função, forma esse tipo de figura. Forma isso aqui, ó, que parece um C de cosseno. Então, para tu ajudar a não confundir aí o gráfico das duas funções, ok? Os movimentos das funções seno e cosseno, então, a partir dos parâmetros. Aí eu tenho um modelo genérico, né, que é aquele tradicional que se usa normalmente em aula, f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. Então, o normal da função seria assim, né, se eu pegar a função seno. F de x, fica feio aqui, hein? F de x igual a seno de x. Então eu estou colocando um valor de a somando nesse seno de x, um valor de b multiplicando aqui na frente da função, tenho um c multiplicando na frente do x, multiplicando o ângulo, né, o argumento, e tem mais um d também somando nesse ângulo. Então cada elemento que tu faz, seja somando na função, seja somando no ângulo, seja multiplicando a função ou seja multiplicando o ângulo, cada parâmetro aí, cada letrinha dessa tem uma função e vai gerar um tipo de movimento no gráfico, um tipo de alteração no gráfico. Por exemplo, o A faz o quê? O A faz com que a função escorregue, faz com que ela desloque, faz com que ela deslize na vertical, para cima ou para baixo.
Se o A é positivo, ela vai para cima. E se o A é negativo, ela vai para baixo. Então a função vai fazer esse movimento, para cima e para baixo. Mas é um movimento de deslocamento, de arrasto, né? Sem alterar a sua forma. O B é aquele valor que multiplica a função e faz com que a função, então, faz com que a curva trigonométrica fique mais alongada ou fique mais comprimida. Então ela vai ficar mais alongada na vertical, vai ficar uma curva mais assim, alongada na vertical, ou vai ficar mais comprimida, uma curva mais chata, ó, mais baixa. Então quem faz isso é o B. Então, se esse B aqui é um valor, se o B é um valor maior que 1, o que acontece? A curva vai alongar. Se eu tenho aqui na frente do seno um 2, um 3, um 5, a curva vai alongar. E caso o B seja um valor entre 0 e 1, um valor entre 0 e 1, tipo 0, ou uma fração onde o de cima é menor que o de baixo, tipo 1/3, 2/5, enfim, daí essa função vai comprimir, ela vai achatar, ela vai ficar mais baixa. Então a imagem vai ficar abaixo de 1 e acima de -1. Né? Não vai ficar não vai ter toda essa amplitude aí de 2, porque normalmente a função ela tem uma imagem de amplitude 2. Né? Isso é o normal da função, do -1 até 1. O que o C provoca? O C provoca também um alongamento na função, ou compressão, né? Da curva, mas na horizontal. Então é isso que o C faz. Então vai deixar a função mais estendida, ou vai deixá-la mais apertadinha. E como que eu sei isso? Se o C aqui é um valor que é maior do que 1, tu vai apertar a função. Então aperta a função, ela vai ficar mais curta, né? O período vai diminuir. O período diminui. Ela acelera a função. E se o C for um valor entre 0 e 1, daí a função vai ficar mais suave, vai ficar mais longa, vai demorar mais para completar um período. Né? Então o período aumenta. Período aumenta, não é mais período 2π. Então o período pode ser daí, sei lá, 3π, 4π, enfim. E um outro item que quase não aparece na prova é o parâmetro D, que é um valor somado ao ângulo. Então nesse D aqui, ele vem expresso em graus ou em radianos, porque ele é um valor de ângulo que é somado ao ângulo x aqui. Então a função vai também deslocar, tem o mesmo papel aqui do A, vai deslocar, só que em vez de deslocar para cima e para baixo, desloca para esquerda e para direita. E aí tem que cuidar, por quê? Porque se o D ele é positivo, a função anda para a esquerda. E se o D é negativo, anda para a direita. Então é o contrário. Se tu está somando um valor aqui, tu está somando um ângulo, a função vai caminhar para a esquerda. Vai deslocar, vai arrastar para a esquerda. E se tu está diminuindo um valor ali, a função então vai arrastar, vai deslocar para a direita. Ok? Vai deslocar esse mesmo valor, né? Então se tu soma 90 graus, essa função vai deslocar ou para a direita ou para a esquerda 90 graus. Ok? E aí eu chamo a atenção que os dois parâmetros mais cobrados nas provas são aqui B e C. E ainda sobre C, um último comentário. O C está relacionado com período, já que ele faz com que a função fique mais lenta ou mais rápida. E o período da função pode ser rapidamente calculado fazendo-se 2π, que é o normal, justamente dividindo pelo C, dividindo pelo valor que está antes do x. Ok? Então essa é a fórmula, vamos dizer assim, para se encontrar o período da função trigonométrica seno e cosseno. Indo adiante, aqui eu tenho exemplos, olha só.
f de x igual a 2 mais seno de x. Então, esse 2 aqui, ó, ele é um a. Ele foi somado 2, e tu observa que a função realmente ela deslocou para cima 2 unidades. Em vez de passar aqui, ó, no 0, está passando aqui no 2. Então, ela subiu 2 unidades. Em vez de vir no máximo até 1, está indo no máximo até 3. Então, toda ela andou 2 unidades para cima, que é esse o papel do a. O período continua 2π, não altera, mas a imagem foi alterada e passou a ficar de 1 até 3. Ok? Então, esse é o papel do a, essa é a consequência do parâmetro a. Agora, eu tenho aqui um valor multiplicando o seno. Tu vê que esse 2, então, está funcionando como b. E o que ele faz? Alongamento na vertical. Então, multipliquei por 2, a imagem ela fica estendida, a imagem fica multiplicada por 2. Lembra que, normalmente, a amplitude de imagem, né, o espaço da imagem é igual a 2 unidades, que vai do menos 1 até 1. Mas como eu tenho um 2 aqui na frente, ó, então tu vai pegar essas 2 unidades e vai multiplicar por 2, aí eu tenho 4. Aí tu vê que realmente, ó, do menos 2 até o 2 eu tenho 4 unidades de amplitude. Tá? Então é assim que eu vejo o espaço que a função precisa, né? O espaço que ela ocupa, o número de casas, o número de unidades que ela ocupa em relação ao eixo vertical. Pega o 2, que é um valor padrão, vamos dizer assim, e multiplica pelo valor b que está multiplicando aqui a função seno. Isso vai te dar o espaço de eixo vertical. Bom, então o b alongou a função, a imagem ficou ampliada de menos 2 até 2. O período continua o mesmo, tu vê que o período não é alterado, nem pelo a nem pelo b. E a imagem, portanto, realmente ficou alterada, né, de menos 2 até 2. Então, notamos que o parâmetro a e o parâmetro b, eles provocaram alteração na imagem. Ok? Mas no período não. Indo adiante. Outro exemplo, agora eu tenho um valor 2 multiplicando o x. Ou seja, agora esse 2 está fazendo papel de c. E o que esse 2 faz? Ele comprime a função, ele aperta essa função na horizontal, é como se fosse uma espécie de sanfona, né? Então vai apertar a função. E a função, que é essa que está mais escurecida, essa linha mais fina aqui, essa função básica, né? Essa aqui, ó, fininha, essa função é a função seno de x. Ela precisaria vir até o 2π para se completar. Esse é o período normal, mas como ela foi acelerada já pelo acréscimo do parâmetro c igual a 2 aqui, então ela está fazendo isso antes, e ela está se completando, observa, ó, aqui vem e aqui já termina, ela termina em π. Então, a cada π eu tenho uma função, eu tenho uma figura completa, então o período ficou o π. E usando aquela expressãozinha que a gente viu no slide anterior lá, que período é igual a 2π dividido pelo c. E tu vê que o c aqui está sendo 2. 2π por 2 cancela e realmente está dando o valor de π como período. Certo? E outra coisa bem interessante é o seguinte, ó. Normalmente, em 2π, até 2π, tu tem a formação de uma figura. Isso tanto para seno quanto para cosseno. Se tu multiplica, se tu usa o c igual a 2, significa que até 2π tu vai ter duas figuras. Se em vez do 2 aqui, ó, fosse, sei lá, fosse 7, então se fosse f de x igual a seno de 7x. O que significa isso? Que até o 2π, até aqui o 2π, eu tenho que fazer 7 curvas completas, 7 desenhos completos. Vou tentar fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é isso que significa. Eu tenho 7 curvas, 7 em cima, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então essa aí é a consequência também do C. O C é um que mais aparece na prova porque ele modifica o período e faz toda essa historinha aí. Tá certo? E por último o D, que é o menos importante,
né? Aqui eu tenho um x sendo somado a 90 graus, ou 90 graus sendo somado a x. Então dá para ver que esse 90 graus é o d. E o que aconteceu? A função seno ela deslocou 90 graus. Então essa linha mais estreita, escurecida, que corresponde à função normal f de x igual a seno de x, essa função ela deslocou 90. E tu vê que ela deslocou para onde? Deslocou para trás. Olha só, aqui estaria o ponto mais alto, ó, e agora o ponto mais alto está aqui. Ó. Então ela retrocedeu π sobre 2, ou seja, retrocedeu 90 graus. Ok? Por quê? Porque aqui o 90 graus é positivo e quando é positivo anda para a esquerda. Então quando o d é positivo a função anda para a esquerda, quando o d é negativo anda para a direita. Se aqui em vez de x mais 90 fosse x menos 90 graus, a função teria andado para a direita, ok? O período não se modifica, continua sendo 2π, né, porque não tem c, ó, só quem modifica o período é o c, como não tem c, então o período não muda, e a imagem também não altera, a imagem continua aquele padrão de menos 1 e 1. A única coisa que alterou foi o arrasto da função, que ela vai para a direita ou para a esquerda, como eu falei, esse parâmetro não é muito cobrado na prova, ele é quase nunca é cobrado na realidade. Aí o exercício de aplicação desses arrastos aí da função, f de x igual a seno de 5x. Então pergunta aí o número de interseções dessa função com o eixo das abscissas, no intervalo de menos 2π a 2π. Daí agora com aquela explicação que a gente viu no slide anterior ficou bem fácil, né? Porque eu estou vendo que esse 5 justamente é o quê? Esse 5 é o c. Então ele vai alterar o período. E aí como aqui é 5, lembra que até o 2π, eu terei 5 funções. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 funções. Ó, 5 em cima e 5 embaixo. Ok? Então, esse é o gráfico da função f de x igual a seno de 5x. Claro que eu só considerei do 0 até 2π. E aqui ele está falando que é de menos 2π a 2π, teria esse desenho também aqui, ó, 5 para a esquerda até menos 2π. Ok? Bom, mas o que ele pede? Ele pede o número de interseções com as abscissas. Então, rapidamente assim, ó, se a função fosse seno de x normal, olha só o que eu tenho. Eu tenho uma interseção com o eixo das abscissas, que é o eixo x. Aqui eu tenho outra. Essa aqui eu não vou contar, certo? Então, aqui tem uma e aqui tem outra. Tenho duas. Se eu fosse outra função aqui, ó, teria mais duas. Então a cada curva, a cada movimento completo eu tenho duas. E eu não estou considerando essa aqui que passa na origem. Então observa que, deixa eu colocar o desenho aqui. Olha só, olha que desenho bonito. Eu tenho a função aqui, f de x igual a seno de 5x, desde menos 2π até 2π. E aí dá para ver claramente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 formações. E aí lembra, né? Cada formação me dá 2 pontos, como a gente viu ainda há pouco, desconsiderando essa origem aqui. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro que é 10. Por quê? Porque eu tenho 5 movimentos. 5 vezes 2, 10. Ok, aqui para trás tem a mesma coisa. Eu tenho 5 vezes 2, também 10. Então eu tenho 20 interseções. Com mais a origem aqui que eu não contei, vai dar 21 interseções, aí eu tenho letra D. E aí, olha só, aproveitando esse exemplo, não sei como está teu tempo, né? De repente está na correria, a prova está se aproximando, mas vale a pena. Olha aqui, ó, f de x igual a, vamos supor que fosse seno de 30x. Ah, professor, mas tem que fazer desenho todo e fazer 30 movimentinhos até 2π, vai dar muito trabalho. Mas aí não precisa, porque tu sabe que esse 30 faz com que tu tenha 30 desenhos, né, 30 movimentos até o 2π. Então significa que tem 30 movimentos. O que são os movimentos? Isso aqui, ó, tem 30 coisas dessas. Aí cada uma lembra que tem 2 interseções, porque essa aqui eu não conto. Então 30 movimentos vezes 2 dá 60. Isso se for só pensar em relação a mais 2π. Se no exercício tiver o intervalo, colocando como domínio,
também do menos 2π até 2π, pô, daí para menos 2π eu tenho mais 60 interseções. Então as interseções serão 60 para um lado, 60 para o outro, e mais uma, que é aquela que passa na origem, e aí eu tenho 121. Então é o mesmo raciocínio. Aqui eu tenho 5, 5 vezes 2, 10. Para cá, 5 vezes 2, 10, 10 mais 10, 20, mais a origem, 21. Aqui é 30, 30 para um lado, 30 vezes 2, 60. Para o outro lado, 30 vezes 2, 60, 60 mais 60, mais 1. Certo? Se, no caso, ele dissesse que, que o domínio vai de 0 a 2π, bom, aí tu vai considerar o quê? Vai esquecer esse aqui, ó. E vai ficar só com 60 mais 1, 61. Né? Porque isso considera daí o lado direito. Ok? Então, tem um exercício de aplicação do arrasto de função que, de vez em quando, quase todo ano, aparece isso também na prova. Triângulos quaisquer. Também é uma coisa que tem aparecido, né? Isso quase não aparecia nas provas, e agora tem aparecido de vez em quando. Isso não só na URGS, mas também em outros vestibulares. Se nota bastante o uso dessas questões em triângulos quaisquer. Triângulos quaisquer sempre me leva a 3 situações básicas. Lei dos senos, lei dos cossenos e área na forma trigonométrica. Então está aqui um desenho de um triângulo para retomar a lei dos senos. A lei dos senos é o seguinte, que existe um padrão, existe uma constante na razão entre um lado e o seno do seu ângulo oposto. Bom, como que é isso? Então, se eu escolher, por exemplo, o lado A e dividir pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo A, que não saiu, né? Ó, vou acrescentar para ti aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. Então, esse aqui é o ângulo A, ângulo B, ângulo C. Então, se eu dividir esse lado pelo seno do ângulo oposto, vai dar um valor. Não sei quanto. Vamos supor que dê, sei lá, 7,8. Estou inventando. Bom, aí eu pego um outro lado, por exemplo, lado B, e divido pelo seno do ângulo oposto. Tu vê que o lado B é um lado um pouco maior, mas o ângulo aqui também é um pouco maior. Então, se eu divido o lado B pelo seu seno, também dá esse mesmo 7,8. Que eu inventei, mas aí, se eu inventei para o A, aí esse 7,8 vai se manter por todo o triângulo. Se eu pegasse, por exemplo, o lado C e dividisse pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo C, também vai dar esse mesmo 7,8. Então, isso é lei dos senos. Quando eu divido um lado pelo seno do ângulo oposto, resulta um valor fixo para o mesmo triângulo. E esse valor fixo, inclusive, corresponde ao diâmetro, corresponde ao dobro do raio do círculo no qual esse triângulo esteja inscrito. Ok? Então, isso é lei dos senos. Quando que se usa lei dos senos, basicamente? Lei dos senos se usa em geral quando tu conhece mais ângulos. Geralmente tu conhece 2 ângulos. E aí, se tu conhece 2, automaticamente tu conhece 3, né? Porque os 3 ângulos sempre somam 180, então se tu sabe 2, sabe o terceiro. Então, normalmente tu conhece mais ângulos e conhece menos lados. Então, tu vai conhecer aí 2 ângulos, isso por consequência conhece os 3, e vai conhecer apenas um lado, né? Geralmente é essa a situação. E aí, lei dos cossenos. Lei dos cossenos, eu vou mostrar aqui nas 3 situações também. Lei dos cossenos também serve para calcular, por exemplo, a medida de lado. Então, o que tu vai fazer? Tu vai escolher um lado, aí, por exemplo, lado A, e vai isolar ele ao quadrado. E aí os outros 2 tu vai somar ao quadrado, como se fosse um Pitágoras. Na hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que na lei dos cossenos, esse Pitágoras ele se estende, fazendo o quê? Menos 2 vezes o produto desses 2 lados. Ó. Então, menos 2 vezes esse BC aqui. Ó. Então, menos 2BC. E vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que tu isolou. Vezes o cosseno do ângulo A. Mais ou menos, não entendi muito bem. Então pega um outro lado, o lado B agora. B ao quadrado. Então B quadrado é igual a quem? A soma dos quadrados dos outros 2. Então A ao quadrado mais C quadrado, como se fosse Pitágoras.
menos o produto desses dois aqui, ó, menos 2AC, e vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que tu isolou. Então, cosseno do ângulo B. E agora fica fácil, né? O C ao quadrado é igual a quem? Os outros dois ao quadrado somando. A ao quadrado mais B quadrado. Menos 2AB, né? Olha só o produto desses dois. Vezes o cosseno do ângulo oposto, que é o ângulo C. Ok? Quando que eu uso lei dos cossenos? Basicamente, quando eu tenho mais lados, geralmente 2, e menos ângulos, geralmente 1. E a lei dos cossenos, ela é muito típica, ela se caracteriza muito quando eu conheço um lado. Então eu conheço o lado, vou inventar aqui, certo? Vou inventar, sei lá, 20. Conheço um outro lado, vou inventar aqui, sei lá, 30. E conheço o ângulo entre eles. Vou colocar aqui 60 graus. E aí, para eu descobrir esse lado aqui, ó, é lei dos cossenos. Por quê? Porque esse lado aqui vai ser o x ao quadrado. Vai ser o x. Né? Vai ser o x que eu vou isolar. Ó. X ao quadrado igual 20 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 30 e vezes o cosseno de 60. E aí é só desenvolver. Tá? Então, essa é a situação típica de lei dos cossenos. E às vezes o exercício ele não pede o lado, mas ele pede quem é o cosseno do ângulo tal. Cosseno do alfa. Então ele não dá o 60 aqui, ele dá um ângulo alfa. Aqui ele dá um ângulo alfa. E aí ele te dá esse valor aqui, enfim. E aí ele pede quem é o cosseno de alfa. Aí tu vai aplicar também lei dos cossenos, né, isolando esse lado aqui que está oposto ao ângulo que tu queres. E assim vai. Ok? Ainda em triângulos quaisquer, a área do triângulo na forma trigonométrica. Bom, os dados necessários são semelhantes à lei dos cossenos. Eu preciso de dois lados e o ângulo entre eles. Então a área do triângulo, que tem tantas fórmulas, né, como base vezes altura sobre 2, tem a triângulo equilátero, lá tu tens L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, enfim. Na área do triângulo, na forma trigonométrica, tu vai multiplicar um lado pelo outro, né, dois lados quaisquer, e vezes o seno do ângulo entre eles. Então, se eu estou usando aqui, ó, A e C, eu vou multiplicar pelo seno do ângulo B, do ângulo entre eles, isso sobre 2. Se eu quero a área desse triângulo também, eu posso escolher outra dupla de lados, por exemplo, A e B. Se eu escolher, ó, A e B, é o que acontece. Aí eu vou multiplicar pelo seno do ângulo entre eles, que é o ângulo C. Isso divide por 2. E se eu quero ainda escolher outra dupla de lados, por exemplo, B e C, então eu tenho aqui B e C vezes o seno do ângulo do meio, que é o seno do ângulo A, isso sobre 2. Então isso é importante, essa fórmula já caiu nas últimas provas e umas 2 ou 3 vezes, que tu precisa calcular a área de um triângulo e tu tem os dois lados e o ângulo entre eles. Tá? Muitas vezes, inclusive, esse triângulo é isósceles. Né? Por exemplo, aqui é 2 e aqui é 30 graus. E aí tu quer descobrir a área desse triângulo, então não importa esse lado aqui. Tu vai fazer a área desse triângulo é 2 vezes 2 vezes o seno de 30, que é 1/2, e isso sobre 2. Vai dar a área do triângulo. Ok? Isso já caiu em octógono, né? Precisava calcular a área de um octógono inscrito numa circunferência, e tu sabia o raio, que inclusive era 2, se não me engano. E aí tu tinha que fazer justamente isso aí, tá? Aplicar a lei do triângulo. Tem no meu canal lá, tem exercícios de aplicação aí de área de triângulo, só procurar. Bom, aí geometria plana, aquelas fórmulas básicas, né? Quadrado, área de quadrado, lado vezes lado, todo mundo sabe, né? O lado é o quadrado. E atenção para a fórmula da área do quadrado usando diagonal. Diagonal ao quadrado sobre 2 também dá área do quadrado. Então não fica prisioneiro, não fica refém só dessa fórmula. Tá? Para a área do triângulo também pode usar diagonal ao quadrado sobre 2. E quando que eu sei que eu vou usar essa fórmula? Pô, quando tu conhecer a diagonal.
Então, se no quadrado tu conhece a diagonal dele, não precisa usar outra fórmula. Pega a diagonal, eleva ao quadrado e divide por 2. Sobre quadrado ainda inscrito e circunscrito, com as relações, olha só, aqui eu tenho um quadrado circunscrito ao círculo, dá para perceber que o lado do quadrado é 2 raios, né? Olha só, aqui faltou, né? Diagonal do quadrado, lado raiz de 2, né? Também. E aí eu chamo a atenção o seguinte, às vezes tu tem uma situação assim, ó, tu tens um ângulo, uma situação assim, tem uma situação aqui, e aqui tu sabe, lá por cargas d'água, que tu tens um ângulo de 45 aqui. E aí tu sabe que aqui é 7. E aí tu precisa saber esse lado aqui. Então esse 7 ele funciona como o quê? Como a diagonal de um quadrado. Porque isso aqui é o lado, ó, e aqui tem um pontilhado, um outro lado. Então esse 7 é a diagonal. Então tu pode usar esse recurso aqui, ó. Substituindo aqui o D por 7, igual a lado raiz de 2, passa a raiz de 2 aqui dividindo e segue o baile. Tá? Quadrado circunscrito, então, como a gente viu antes, percebemos que o lado aqui do quadrado equivale ao dobro do raio, 2 raios, né? É só olhar para a figura, isso não precisa memorizar, né? Tu consegue identificar isso na figura. E quando o quadrado está inscrito, a diagonal do quadrado que é o dobro do raio. Dá para perceber isso também. E para que isso fique mais claro, para eu visualizar no desenho, quando tem figura inscrita na outra, né? Ou tem ponto de tangência, e aí tem que fazer raio de círculo, sempre que você fazer o raio de um círculo, tu faz o raio direcionado do centro até a borda para um ponto de tangência. Então eu posso marcar o raio para cá, ó, desse círculo, mas isso não vai me adiantar nada. Se eu desenho o raio para lá, para o ponto de tangência, eu percebo que esse raio que na realidade é a distância do centro até o ponto de tangência, por exemplo. Se eu desenho o raio para cá, olha só, não me acrescenta nada. Mas se eu desenho o raio do centro até o ponto de tangência, até esse canto aqui, eu percebo que o raio é metade da diagonal. E, portanto, então diagonal é o dobro do raio. Então, quando precisar desenhar o raio numa figura plana, desenhe o raio sempre do centro em direção a um ponto onde tem alguma coisa encostando na outra. Triângulo equilátero, né? Aquelas fórmulas, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí tem aquela rima, né? Triângulo equilátero, 2, 3, 4. Triângulo equilátero, 2, 3, 4. 2, 3, 4. A altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Aí pode memorizar numa falcatrua aqui, né? Como se fizesse uma simplificação, que isso é impossível, não existe. Não, mas se eu simplificar o 2 com 4, eu chego em L raiz de 3 sobre 2. É uma forma de tu memorizar a fórmula da área e garantir também a fórmula da altura, ou seja, calcular essa distância aqui, certo? Simplificando. Então tá aí, ó, L raiz de 3 e L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero inscrito e circunscrito. Triângulo equilátero inscrito e circunscrito, você vai fazer sempre o quê? Vai pegar a altura desse triângulo e vai dividir em 3 pedaços. Sempre, tanto faz triângulo por dentro ou por fora. Se eu dividir esse triângulo aqui em 3 pedaços, eu percebo que o raio equivale a 2 desses pedaços, porque o círculo está por fora, então o raio é grande. Então o raio aqui, olha só, o raio do círculo, desse círculo, ele equivale a 2/3 da altura. Equivale a 2 pedaços de altura. Então tá aqui, ó, raio é 2/3 da altura. No triângulo, e aí eu posso, que é a mesma coisa, né? 2 vezes H sobre 3, né? 2/3 de H, 2H sobre 3, mesma coisa. Se eu quiser isolar o H, passo o 3 para lá e passo o 2 dividindo, fico com R vezes 3 sobre 2 é igual a H, logicamente. No triângulo circunscrito, agora o círculo está por dentro. Eu vou dividir a altura do triângulo de novo em 3 partes. Triângulo por dentro, triângulo por fora, divide a altura em 3 partes. Quando eu divido a altura em 3 partes, eu percebo que uma dessas 3 partes é o próprio raio. Então aqui o raio é 2 partes, é 2/3 da altura, e aqui o raio é 1/3 da altura. Então aqui o raio é igual à altura divididos por 3. Tranquilo? 1/3 da altura. Então pensa, se aqui o raio é 2 partes da altura e aqui uma parte da altura, dá para dizer que esse raio aqui, se eu chamar esse aqui de Rzinho e esse aqui chamar de Rzinho asterisco, dá para dizer que o Rzinho asterisco ele é o dobro
do Rzinho pequeno, como se fosse uma coisa assim, ó. Tem um círculo grande por fora, tem o triângulo aqui, e aqui dentro eu inscrevo um novo círculo. Aí eu tenho o raio pequeno e tenho aqui o raio grande. Esse raio grande é o dobro do raio do pequeno, ok? Ainda sobre triângulo equilátero, sobre triângulo inscrito no quadrado, né? Se for um triângulo equilátero, olha só, aqui L e aqui tudo isso também é L. Então L sobre 2, aí tu pode pensar em Pitágoras aqui, né? E dá para perceber também que o lado então, desse quadrado pode surgir de um Pitágoras, né? Tranquilo? Porque o lado aqui vai equivaler à altura. Ainda triângulo equilátero, dividindo aqui esse triângulo, esse lado do triângulo equilátero pelos pontos médios, gera para mim aí quatro outros triângulos congruentes também equiláteros com lados iguais à metade do lado do triângulo original. Aqui é altura igual a lado. Outra coisa que surge aqui é triângulo retângulo inscrito no semicírculo. Ou ainda, sempre que tu tem um semicírculo e tu inscreve um triângulo, olha só, daqui, ó. Eu escrevo um triângulo para cá, por exemplo. Olha só, daqui, vértice, e faço para cá. Esse triângulo com certeza vai ser retângulo, por quê? Porque eu estou usando um dos lados, o diâmetro. Então o diâmetro vai funcionar como hipotenusa. Sempre que tu inscreve um triângulo num semicírculo, esse triângulo será retângulo. Ok? Área de triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2, isso sabemos todo mundo. Se o triângulo for retângulo, base e altura funciona como cateto, né? Então é cateto vezes cateto sobre 2. Ainda sobre triângulo qualquer, a fórmula de Herão, ou fórmula de Herão. Lembra que é aquela fórmula que tu pode usar a área do triângulo a partir dos três lados conhecidos. E aí tu tens essa fórmula. Raiz quadrada de K, que multiplica K menos A, K menos B, K menos C. Esse K, então nota que na fórmula de Herão tem 4 elementos aqui dentro. 1, 2, 3, 4. 4 números dentro da raiz. Esse K chama semiperímetro. Então é a soma dos lados, A mais B mais C, dividido por 2. Então tu soma as medidas, soma o perímetro, calcula o perímetro e divide por 2. Aí tu vai ter o K. Aí pega esse valor, esse semiperímetro, diminui um dos lados, põe aqui, diminui o segundo lado, põe aqui, diminui o terceiro lado, põe aqui. Aí vai gerar os 4 valores, multiplica dentro da raiz e depois resolve. Tá? Triângulo qualquer, na forma trigonométrica, já vimos isso aqui lá na trigonometria, né? Um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo. Retângulo, base vezes altura, sabemos disso. Diagonal do retângulo, base ao quadrado, d ao quadrado igual a b quadrado mais h ao quadrado. É um Pitágoras acontecendo aqui, ó. Então isso não é coisa para memorizar, é coisa para enxergar no retângulo. Área do losango, losango tem aparecido nas últimas provas. Área diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2, né? Lembrando então diagonal menor, os vértices que estão mais próximos, olha só, diagonal menor, e os vértices que estão opostos mais afastados, forma diagonal maior. Então produto das diagonais sobre 2 ou semiproduto das diagonais. Hexágono regular, lembra que o hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Cada triângulo equilátero, lembra que a área do triângulo equilátero 2, 3, 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, cada um deles. Como são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a fórmula é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Depois, se quiser simplificar o 6 com 4 aqui, tu pode. Se o hexágono tiver inscrito no círculo, o lado é igual ao raio. Tá? Se ele tiver inscrito, isso aqui é para hexágono inscrito. Uma situação assim, ó. O desenho ficou ruim, mas espero que tu consiga, né? Eu não quero me estender muito nesse vídeo. Então, se o hexágono está assim, o lado corresponde ao raio. Tá aqui, ó, desenho, né? Ficou bem melhor que aquele que eu fiz. O hexágono inscrito e o lado igual ao raio.
hexágono circunscrito, aí tu tem que enxergar algumas relações. Isso se enxerga, não se memoriza. Mas uma coisa que é interessante saber é que a distância entre dois lados paralelos equivale à altura desse hexágono. E a altura desse hexágono corresponde também a duas alturas aqui, ó, de dois triângulos equiláteros. Aqui eu tenho um triângulo equilátero e aqui embaixo eu tenho outro triângulo equilátero. Então, juntando essas duas alturas, forma a altura do equilátero. Então, dá para dizer que a altura do equilátero corresponde a duas alturas de triângulo equilátero. O raio do círculo é igual a Hzinho, né? Dá para ver que o raio, olha só, do centro até a borda, olha lá, ó. Raio, lembra? Do centro até onde tem ponto de toque. Então tá aqui o raio, tu vê que o raio corresponde ao H. Então isso não se enxerga, isso não se memoriza, isso se enxerga. E que o raio também, então, sendo assim, é a altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Como eu falei antes, né, a altura é o dobro da altura pequena. A altura pequena é igual ao raio, então é igual ao dobro do raio. Então ficaria 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Cancelo os dois e aí me dá L raiz de 3. Soma dos ângulos internos de qualquer polígono é o número de lados. Aqui está invertido as fórmulas, tá? Puxa, que mancada. Olha só. Esta aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos. E o número de diagonais é dado por essa fórmula. Tá? Então, assim, ó, a soma dos ângulos internos é dado por número de lados menos 2 vezes 180. Lembra que o número de triângulos que eu consigo, olha aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados, eu consigo aqui 3 triângulos, porque o número de triângulos é 2 unidades menores, ou 2 unidades a menos do que o número de lados. Então, o número de lados menos 2 vezes 180 dá a soma de todos os ângulos. Se o polígono for regular, tu vai dividir esta soma pelo número de lados, tu vai encontrar cada ângulo individual, o valor de cada ângulo, se eles forem iguais, se for um polígono regular. Número de diagonais de um polígono convexo é dado pelo número de lados, que multiplica número de lados menos 3 sobre 2. Vou aplicar isso aqui, ó. Vamos pegar um decágono. Olha só. Decágono é um polígono com 10 lados. Aí eu quero calcular o número de diagonais desse decágono. Então, tu vai pegar número de lados 10 vezes número de lados menos 3. 10 menos 3, 7. E vai dividir por 2. 10 vezes 7, 70. Por 2, 35. E o número de diagonais do decágono é igual a 35. Geometria espacial rapidinho. Prismas. Volume de prisma, que é o que é mais cobrado na prova, são os volumes. Volume de prisma, área da base, vezes a altura. Então, qualquer prisma calcula a área da base e multiplica pela altura. É um empilhamento de bases, né? É uma pilha de bases, por isso, área da base vezes a altura. Paralelepípedo e cubo, que são prismas peculiares. O paralelepípedo tem como volume A vezes B vezes C, e o volume do cubo A ao cubo. Então, o produto das 3 dimensões no paralelepípedo, tipo uma caixa de sapato, né? Comprimento, largura e altura. Então, o produto dessas 3 dimensões te dá aí o volume da caixa ou o volume do paralelepípedo. Cubo também seria a mesma ideia, né? Só que, por ser cubo, eu tenho as arestas iguais, então seria A vezes A vezes A ao cubo. Volume do cilindro igual ao volume do prisma, porque eu tenho bases paralelas congruentes. Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Só que a área da base é o quê? É círculo. Então, πr ao quadrado vezes h. Certo? Aqui eu tenho um cilindro planificado, né? Tem πr ao quadrado aqui, πr ao quadrado aqui, e aqui 2πrh, que é a área lateral. Por que é 2πrh?
porque esta área na realidade é um retângulo, base vezes altura, e essa base vai daqui até aqui, e esse comprimento aqui dessa base corresponde a uma volta no círculo. Então essa base aqui é 2πr, é uma volta no círculo, vezes o h, que é a altura, então 2πrh. Okay? Só para lembrar por que a fórmula da área lateral é 2πrh. Cone não é muito cobrado na prova, mas enfim, né, de vez em quando ainda aparece. Volume do cone é a área da base, também vezes a altura, como um cilindro, só que divididos por 3. Então está aqui a área da base, πr ao quadrado, é círculo, né, no cone, vezes a altura sobre 3. Uma coisa interessante é a questão da área lateral do cone. A lateral do cone tem uma forma bastante particular. Aí lembro que o cone planificado parece um chinês, eu botei aqui, está muito feio isso, mas parece um chinês. E a área lateral é a espécie do chapéu do chinês. Então a lateral é o chapéu do chinês. E esse chinês, tu vê que ele é bastante feio, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só que horrível. E esse chinês oferece perigo, e aí perigo é perigo, PRG, área lateral do cone PRG. Tudo isso para lembrar que a área lateral é PRG. Lembra? Perigo. Vem da onde isso? Que a lateral parece um chapéu de chinês, e o chinês é esse aqui, muito feio, oferece perigo. Certo? Esfera, volume de esfera, 4πr ao quadrado. Então isso é a casca da esfera, é a parte externa, é o contorno, né? Quando eu tenho, por exemplo, que pintar uma bola, então eu vou pintar a sua superfície externa. E aqui de novo tem mais uma troca, né? Isso aqui não é V, isso aqui é S, ó. Isso aqui é superfície externa. Olha só. Não vai te importar com isso, né? Tem esses errinhos aí, tá? Superfície esférica, então 4πr ao quadrado. E o volume aqui sim que é o V, né? Foi trocado isso, ó. Aqui que é o volume é 4πr ao cubo sobre 3, tá? Então esfera também é importante, tem aparecido nas provas com bastante frequência, tá? Geralmente precisa do volume, mas é interessante também que se conheça a fórmula da área externa ou da superfície esférica, certo? Inscrição de cone no cilindro. Então olha só, tem um cilindro e tem um cone inscrito. Observa que o volume desse cone, estou chamando de volume Vzinho, e o volume do cilindro todo é Vzão. E aqui está dizendo que Vzão é 3V. O que eu quero dizer com isso? Que no cilindro cabem 3 cones. Um cone que tu vê, e essa parte externa aqui, ó, todo esse vazio do cone, corresponde a outros 2 Vzinhos. Então são 3 Vs. 2 cones que tu enxerga e... Aliás, um cone que tu enxerga, está em azul, e mais 2 cones ocupando espaço vazio. Então o volume do cilindro é o triplo do volume do cone. Se eu divido esse cone, e não divido, mas se eu coloco 2 cones unidos pelo vértice com as suas bases, coincidindo com as bases do cilindro, o que acontece? Que esses 2 cones V1 e V2, somando, olha só que legal, ó, V1 mais V2, isso vai dar esse V aqui, ó, é o mesmo volume que esse aqui. Juntando esses dois, dá esse como se fosse um só. Mesmo que seja com esse tipo de exposição, tipo V3 e V4, olha aqui, ó, V3 mais V4, também se eu somar, resulta esse volume desse cone aqui único, como se esses dois equivalessem, né? Na realidade eles equivalem. Então o volume desses 2 cones aqui equivalem ao volume desse primeiro aqui. E esses dois também. Só que aqui V1 e V2 está me dando a ideia que eles são iguais entre si. E aqui está dizendo, pelo desenho mostra que não, mas mesmo assim a soma deste com este, V3 mais V4, também é igual à soma do outro. Certo? Então o volume aqui do cilindro, volume do cilindro, equivale ao triplo da soma desses dois, né? E aqui também, com a particularidade de que como esse V1 e esse V2 são iguais,
Então este V1 aqui, este V1, ele é igual o volume todo do cilindro divididos por 6, né? Porque se fosse um só, seria dividido por 3, mas como são 2, divide por 2 de novo, então divide por 6, tá? Para encerrar, inscrição de esfera no cilindro. Bom, a esfera, o que acontece? Eu tenho uma esfera dentro do cilindro, a esfera eu estou enxergando ela, e tem um espaço vazio aqui fora. E esse espaço vazio corresponde à meia esfera. Então o que tu enxerga aqui? Tu enxerga uma esfera mais meia esfera. Então o espaço vazio não ocupado pela esfera no cilindro equivale ao volume de meia esfera. Portanto, uma esfera e meia eu tenho aí. Aproveitando esse slide, se fosse no cubo, uma esfera inscrita no cubo. Bom, a esfera inscrita no cubo, daí uma relação aproximada. Se eu chamar o volume da esfera de Vzinho e o volume do cubo de Vzão, o Vzão ele é aproximado o dobro do Vzinho. É como se aqui dentro do cubo coubessem duas esferas. Na realidade não chega a caber duas, cabem praticamente duas, mas não cabem duas, ok? Então essa é a aproximação entre volume de esfera e volume de cubo, praticamente duas esferas dentro do cubo, e aqui não, aqui é exatamente, em relação ao cilindro, eu tenho uma esfera e mais exatas, ou exata meia esfera, no espaço vazio, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado essa pequena revisão, não sei se ficou muito longa, né? Fiz no intuito de ajudá-los. Desejo uma muito boa prova para vocês, sucesso aí na conquista da vaga de vocês e até a próxima.